Boa tarde a todos. Estamos de volta, agora no horário da tarde, no webinário Educação Pública Popular. E eu gostaria de agradecer ao Instituto Casagrande, ao Renato e ao Ronaldo Casagrande, que disponibilizaram essa plataforma para que fosse possível esse evento acontecer. Estamos agora aqui no horário da tarde com a palestra Alfabetização, o Real, o Possível e o Necessário, onde contamos com a participação da mestra Ana Cristina Ferreira dos Santos. Ana Cristina, ela é mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis e é formadora do Pacto Nacional da Alfabetização pela Idade Certa pelo município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Então, é com muito prazer que eu apresento vocês, Ana Cristina, e eu espero que esse webinário traga uma contribuição significativa para a prática de todos vocês. Então, Ana Cristina, seja bem-vinda, eu passo a fala para você. Obrigada, Janaína. Gostaria de dar boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e dizer da minha alegria, né, de estar podendo participar nesse seminário, né, proposto pela Secretaria de Educação de Paraíba do Sul, para dar as boas-vindas aos professores e a todos os profissionais da educação. Né? É uma alegria muito grande para mim e um desafio. Né? O Helder começou falando sobre os desafios que nos aguardam em 2021, e eu gostaria muito de agradecer esse convite e falar que é interessante a gente pensar no início de ano letivo, com tantas professoras, né, se reunindo, conversando, discutindo, né, sentir essa energia positiva daqui, acompanhando a fala da manhã. Então, gostaria muito, né, pretendo aqui conversar com vocês, né, meu objetivo é conversar, embora seja essa conversa unilateral, estou falando daqui, mas se vocês estão aí, cada um na sua casa, peço licença para entrar. Fico feliz que o nosso encontro agora à tarde seja na segunda-feira, né? Porque se fosse na sexta, provavelmente a gente já estaria mais cansado. Então, boas-vindas ao ano letivo de 2021 e vamos para a nossa conversa. Alfabetização, o real, o possível e necessário. Eu tive muita dificuldade de escolher um nome e, na verdade, esse nome é de um livro que eu estou revisitando, tendo a oportunidade de revisitar nesse período, que chama Ler e Escrever na Escola, o real, o possível e necessário. E tenho pensado que a gente precisa cada vez mais pensar nessas três possibilidades, o que é real, o que é possível, o que é necessário. Então vamos lá, gente, chega de falação. Pode passar para mim, por favor? Eu sou professora alfabetizadora e todas as professoras alfabetizadoras sabem. Antes de eu começar essa conversa, também gostaria de dizer que eu vou me referir às professoras alfabetizadoras porque eu sei que somos em maior número, né? É claro que tem alguns professores homens, né? Mas eu vou pedir licença a vocês e me referir no feminino. O monstro rosa. O monstro rosa era um monstro que vivia no mundo branco. Desde que ele nasceu, ele já era diferente. No mundo que ele vivia, tudo era branco. As árvores, as casas, até a terra era branca. E ele se sentia muito incomodado. Nas brincadeiras de esconde-esconde, ele sempre perdia. Até que um dia ele resolveu sair e fazer uma viagem. Nessa viagem, ele viveu diversas experiências. E chegou num lugar onde tinha pessoas diferentes. Pessoas interessantes e onde se brincava o dia inteiro. E à noite ia para casa. Mas o final dessa história é surpreendente. Eu não vou contar para vocês. Eu só trouxe uma provocação, porque eu acredito que a minha história tem muito a ver com a história do monstro rosa e a história de vocês também. Eu quero pedir licença para contar um pouco de onde eu venho, de que lugar é esse que eu venho conversar com vocês. Eu cheguei no ensino regular há 21 anos. Eu nem acredito. Essa pandemia serviu para eu poder pensar muito nesse período, nessa trajetória. Eu cheguei no ensino regular como meu segundo emprego. E
tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, né? Eu agradeço muito a Irenice e a Maria Olinda, porque se não fossem elas, hoje eu não poderia estar falando com vocês. A minha chegada no ensino regular, na escola pública, foi difícil, né? Eu nunca tinha trabalhado, eu vinha de uma experiência anterior de docência, mas dando aula de música, num outro contexto. E a partir do momento que eu chego nessa escola e vejo as crianças, vejo as situações, eu não sei, gente, para mim parece que recomeçou a palestra. Eu tive esse impacto, né, quando eu chego na escola. E quando eu vi aquelas crianças, né, as salas de aula, a hierarquia que existia, né, porque tinha a melhor sala, a sala da melhor professora, né, tinha uma hierarquia, era uma escola grande, e ainda chego numa situação diferente para aquelas pessoas, porque eu era concursada do município e trabalhava numa sala, numa escola estadual, então eles chamavam a sala municipalizada. E ali eu penso, né, que foi onde começou essa trajetória, porque aquele incômodo que me deu daquela escola, né, da relação que se estabelecia entre os professores, não era a escola que eu esperava, porque desde pequena eu estou na escola. E eu tinha essa relação de prazer, tenho, graças a Deus, né? Tinha e tenho agora. Uma relação de prazer, de alegria, de afeto, né, com a escola. E a escola que eu encontrei era outra. Então, essas professoras, Irenice e Maria Olinda, me ajudaram a falar, não, você não vai desistir, não. Quando eu falei, olha, gente, isso não dá para mim, escola pública não é para mim, elas me falaram, não, vamos continuar. Então, a gente tem esse compromisso, né, os professores têm esse compromisso de receber quem chega. As crianças que estão no primeiro dia, as professoras, né, não, a gente recebe não só as crianças, mas a gente recebe os professores que estão chegando na carreira, senão algumas professoras não dão conta de ficar, né, proporcionar estratégias, né, que facilitem o trabalho, que ajudem. Então eu tenho esse compromisso de lidar com as professoras que estão chegando novas na escola, né? É um compromisso que eu acredito que seja de todos os professores. E eu estabeleci ali, naquele momento, um compromisso com a escola. Parece que eu caí. O quanto houve de crescimento e o quanto eu pude melhorar, né? E ali, naquele momento, o que estava em pauta? Essa escola idealizada que eu tinha. Essa escola idealizada que eu tinha. Então, a gente precisa começar a lidar com a escola real que a gente tem. Porque nós temos muitas ideias sobre o que é escola, sobre o que é educação. Nós temos muitas ideias sobre como poderia ser o pai, a família, o contato, mas a gente precisa lidar com a escola real, aquela escola que se apresenta. Então, a gente precisa riscar o ideal da nossa ideia, né, dos nossos planos, e trabalhar com a realidade que nós temos, né, com as crianças e tal. Eu conto isso porque eu acredito que quando a gente revisita as nossas memórias, a gente lembra por que a gente se tornou professora, como que a gente fez, e acho importante a gente retomar essa trajetória para poder repensar o que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Eu acho que é um alerta para todas nós, né? Se você está fazendo a mesma coisa que você fazia lá no seu início de carreira, então alguma coisa deu errado. Nós precisamos estar sempre avançando. E aí eu quero convidar todos vocês para poder retomar essa sua história, né? E as professoras alfabetizadoras são importantes porque para ser professora alfabetizadora precisa de ter muita criatividade, muita espontaneidade e precisa ser aquela professora que ainda está com brilho no olho, né? Se a gente ainda não está se encantando, não está se afetando com as crianças, alguma coisa a gente precisa repensar na nossa prática, porque é muito gostoso falar de alfabetização e por isso que eu estou aqui. Pode passar para mim, por favor?
eu venho falar de mais desafios, né? Eu quero até confessar para vocês, gente, que eu estou um pouco tensa, né? Na tela a gente fica tensa, é bom que eu fale, que aí eu pego e relaxo um pouco. Alfabetização é um desafio diário, que não se coloca agora só no período de pandemia, né? Antes já era um desafio, por quê? É um processo, né, que exige avanços, retrocessos, né? Precisa saber como olhar a nossa realidade daquelas crianças e como a gente pode fazer para ampliar os conhecimentos, né? Então exige um olhar atento, né? Professora alfabetizadora é aquela professora que está com o olho atento no que a criança está fazendo, no que a criança está falando. É aquela professora que está vendo as possibilidades ao tempo todo de ser um momento de conhecimento, de ser um momento que a criança vá se desenvolver, porque a criança está ali o tempo todo. E não existe receita, né? É uma fala que eu sempre odiei quando eu chegava nos cursos de formação, porque eu falei assim, como assim não existe receita? A professora alfabetizadora quer uma receita, a professora alfabetizadora quer uma novidade para ela poder aplicar na sala dela, ela quer saber se ela está fazendo certo, se ela está fazendo errado, o que ela pode melhorar, né? Nós sempre estamos juntas, né, com as nossas colegas pensando nessas possibilidades, né? É um desafio grande, é um desafio constante. Então, o que é real quando a gente trabalha com alfabetização? É lidar com as crianças. E a criança, ela nos desafia o tempo todo. Ela é espontânea, né? A criança, ela é criativa, ela está ativa, né? A criança chega na escola já pronta, né? Querendo aprender, eu quero alguma coisa, querendo novidade, né? E é um desafio para a gente trabalhar com essa criança. E é possível a gente pensar no nosso papel, né? Se eu for trabalhar com aquela criança da mesma forma, com a criança de hoje, 2021, da mesma forma que eu trabalhava lá no início da minha carreira, alguma coisa está errada, alguma coisa está equivocada. As crianças são tecnológicas, as crianças estão aí vivenciando muito melhor, fazendo uso das tecnologias, dos aparelhos digitais do que a gente. E eu estou na primeira fila das pessoas que têm que aprender muito ainda sobre digital, esse mundo digital. Então a gente precisa pensar o que é, então, ser uma professora nesses 2021, né? Nesse período todo que é um desafio constante para a gente. Eu me lembro que lá naquela época, vou relembrar, naquela época que eu comecei a trabalhar, minha coordenadora falava que professora boa não senta. Então, eu descobri que todas as vezes que ela entrava na sala, eu tinha que estar em pé, porque ela só falava, boa professora não senta, boa professora não senta. Então, eu aprendi aquela fala dela que era, na verdade, o que ela queria dizer, né? O que eu imagino hoje, né? Pensando com a minha cabeça de hoje, que a professora boa é aquela que está sempre ativa ali com as crianças, né? E não senta. Então, eu aprendi a ficar em pé. Então, a gente vai fazendo essas falas, reproduzindo certos conhecimentos, reproduzindo certos comportamentos, vazio de sentido. Ela poderia ter falado comigo, Ana Cristina, a professora boa está sempre atenta ao que o aluno está fazendo. A professora boa está sempre atenta às possibilidades de aprendizagem que se apresentam na sala de aula. Mas ela falava, professora boa não senta, então eu achava que eu tinha que ficar em pé o tempo todo. Então, para mim, o que eu acredito que seja necessário também? A gente oportunizar experiências que alcancem a todas as crianças. E quando a gente fala todas as crianças, é trabalhar com a diversidade que a gente tem na sala, que é um desafio que não é no período de pandemia, sempre foi um desafio na sala de aula. A gente trabalha com as crianças muito, todo mundo vai aprender junto, né? A professora alfabetizadora sempre tem muita angústia, né? A gente trabalha com essa ansiedade, lidando com a angústia da criança que quer aprender, lidando com o pai que quer que a criança aprenda, né? Se ele está no primeiro ano, ele tem que aprender a ler e escrever. E a gente tem que lidar com as nossas próprias, né? Porque temos, sim, muito desejo que todos os nossos alunos avancem. Todos vão avançar? Infelizmente. Mas é o nosso papel pensar nas propostas que melhor adequem a cada criança. O que a gente não pode é deixar o aluno sem desenvolver. Sabe aquele aluno que fica lá no cantinho da sala? Aquele aluno que não aprendeu e que fica lá fingindo meio de morto, deixa eu ver se a professora não me vê aqui. É aquele aluno que a gente precisa atingir.
talvez as crianças vão avançar, né, e elas avançam em ritmos diferentes. Então, quando eu comento isso, eu estou pensando nas propostas que a gente faz para as crianças, né? O que a gente precisa? É ajudar essa criança a desenvolver e trabalhar com a diversidade, que é o que a gente tem. O que é a realidade nossa é essa diversidade que tem na escola, que não é de hoje, é de sempre, né? Então, esses desafios que eu estou comentando para vocês, talvez eles tomem um grau maior, né? Tomem uma proporção maior agora no período de pandemia. Porque eu não sei vocês se eu estou comentando com vocês coisas que só eu vivenciei. Mas não tem aquelas professoras que, se esquecerem a chave do armário, não dá aula? E agora, o que ela vai fazer? Se a gente não tem nem sala de aula. Eu me lembro, né? Eu me recordo daquelas práticas que eu tinha, como me falaram, né? Você tem que preparar a sua porta da sala de aula para receber os alunos. E agora que a gente está recebendo os alunos, nesse ano de 2020, no trabalho remoto, como é que faz? Outra coisa que eu achei super interessante, nós, professores alfabetizadores, temos muito cuidado com as crianças, né? E de manhã alguém perguntou, a gente pode fazer um mimo? E aí eu achei ótimo, que eu falei assim, como que a gente se sente necessário e sente necessidade de estar fazendo alguma coisa, né? Mas depois eu chego lá nessa conversa. Vamos passar para frente, por favor? Desculpa, eu tenho uma dificuldade de manter o que eu tinha planejado. E aí, pensando no período de pandemia, o trabalho remoto é o trabalho que é possível. E não é possível realizar esse trabalho remoto se ele não for coletivo, o que nos sugere mais desafios, né? Porque a gente tem esse desafio de trabalhar no coletivo há muito tempo. Só que a gente ficava discutindo na escola, eu não faço isso, ou então eu fecho a minha porta e eu faço o que eu quiser, né? Como se a minha sala fosse o meu mundo particular e isso não afetasse o resto da sociedade. Tá vendo como é que é difícil as pessoas usarem máscara, por exemplo? Seria uma coisa fácil e bom para todo mundo, é o que a Organização Mundial de Saúde fala, mas tem gente que acha que não. O isolamento social é difícil? Mas a gente não está acostumado a pensar no coletivo. Prova disso é a questão da vacina, mas depois a gente conversa sobre isso, né? Muitos municípios furando a fila. Então, para trabalhar no coletivo, é difícil, tem um lado difícil. Por exemplo, vamos lá para a nossa escola, para a nossa sala. Trabalhar no coletivo existe um planejamento. Planejamento não é uma discussão só de agora, no período de pandemia, não. Planejamento é uma discussão no coletivo, é uma discussão já antiga. O que a gente vai fazer com as nossas crianças da nossa escola? Né? Porque você não está isolado no mundo. Né? Os alunos não são os meus alunos, não. Os alunos são da escola. Né? Exige um planejamento que seja dialogado. É moroso? Já viu quando reúne 3, 4 professores, reunião de professor? Vamos ver se é assim na escola de vocês. Um conversa, um dá ideia, e o outro fala, deu outra ideia, o outro fala, não quero nada disso, eu quero uma terceira coisa. E depois, lá no final, depois de mais de 1 hora de discussão, aquela primeira ideia, alguém fala, e apresenta ela como uma novidade, e a gente, então é mesmo, então vamos fazer essa. Porque é assim mesmo, é um exercício que nós precisamos fazer de diálogo. A gente não está acostumado, mas a gente precisa fazer. Por que é moroso às vezes? Porque quando eu estou lá na minha sala, eu acredito que tudo que eu posso, tudo que eu quero, eu posso fazer. Né? Então, se eu for embora hoje com uma ideia na cabeça, amanhã eu posso voltar e executar aquela ideia. Mas agora não, agora eu preciso conversar com o meu grupo. Né? Por isso que as reuniões pedagógicas são fundamentais. Né? Na minha experiência aqui, em Juiz de Fora, nós nos reunimos toda semana, né? É uma reunião longa, às vezes cansativa, sim, mas eu vi nesse processo todo o quanto ela foi necessária, porque não dá para a gente pensar um trabalho coletivo sem pensar em conversar, em dialogar, sem pensar em quais as possibilidades e quais os limites daquele trabalho que está sendo proposto, né? E a gente vai fazendo a avaliação daquele trabalho ao longo do tempo. E isso é moroso, né? Como algumas outras coisas também o são.
E nem sempre é a minha ideia que é a vencedora, ou a minha ideia que é a melhor, né? Às vezes até a ideia melhor, mas não foi aquela ideia que foi aceita pelo grupo. E isso exige um comprometimento, né? Eu tenho pensado muito no quanto que isso é um desafio para nós. Tem sempre alguém pensando, para que isso? Vamos deixar para lá. Qualquer coisa tá bom. E qualquer coisa, pessoal, não é bom, nem na escola e nem na vida. Né? Nós precisamos, sim, nos comprometer com a educação pública de qualidade, para que a gente possa dar uma resposta, né, para a sociedade, o quanto nós somos importantes. Porque agora tem muita gente falando da necessidade de abrir a escola, mas como, que bom, agora eu vou ficar livre do meu filho, eu ponho ele lá 4 horas. Claro que eu me preocupo com o que as crianças estão vivenciando em casa, né? Quais são as possibilidades de aprendizagem e de conhecimento. Mas a gente não pode pensar que vai abrir a escola e que vai ser tudo normal. Que isso vai dar um alívio para quem? Para o pai e para a mãe. Né? Isso vai dar um alívio para quem? Para alguém que não está pensando no que é saudável, no que é possível fazer nesse momento. Então, a gente precisa nos comprometer. E quando a gente se compromete com o trabalho, fica muito mais gostoso e muito mais leve da gente trabalhar. É claro que um outro desafio, e o lado difícil desse trabalho remoto e coletivo, é as falhas na comunicação. Mas isso não acontecia só agora no período de pandemia, não. Acontecia isso também antes, né? Quanto melindre, quanta, mas fulana que é boa e eu que não sou, quanto, ela não falou isso, nem falou e eu já não gostei, né? Vamos ser profissionais, a gente precisa estar além disso. É claro que a comunicação remota, quando alguém escreve algum texto lá no grupo do WhatsApp da escola, a interpretação é livre, né? Está solta por aí. Mas a gente precisa melhorar a nossa comunicação, talvez falar de formas mais claras e sermos profissionais. Eu não vou aceitar essa ideia porque foi a fulana que falou. Não. Será que a ideia de fulana é boa? E nós precisamos ter argumentos, né, para poder discutir. Ninguém discute em cima do achismo, embora muita gente acredite nisso, né? Porque é um perigo isso. Mas tem um lado bom, né? Porque tudo tem seu lado bom. O lado bom é a partilha das alegrias, das conquistas, né? Na escola que eu atuo, nós optamos por fazer o trabalho pelo WhatsApp. E assim, os pais comentam alguma coisa, né? No Dia dos Professores foi muito significativo, porque os pais fizeram vários depoimentos bonitos, né? Para reconhecendo o nosso valor enquanto profissional. E a gente partilhou no grupo, né, dos professores. E como que aquilo foi bom para a moral do nosso grupo. Como que aquilo foi bom para a gente poder falar assim, tá vendo? Somos nós, somos uma equipe, né? O trabalho é coletivo. Eu gostei muito de ouvir o Helder falando dessa equipe de profissionais que vocês têm aí, que vão atuar. Nesse momento de pandemia, por exemplo, e eu acho que é um ganho, né? Nesse momento de pandemia, porque a gente se sente às vezes sozinho. E às vezes as professoras alfabetizadoras têm só uma colega que vai comentar e tal, e a gente precisa colocar as nossas angústias ali também, né? Nós somos profissionais, mas nós também somos gente, né? Antes de tudo, né? Somos homens, mulheres, professoras que têm suas mães, que têm os seus filhos, que têm os seus irmãos, né? Somos pessoas e a gente vive nesse momento. E é um momento da gente discutir. É importantíssimo a gente trabalhar numa equipe. E é muito mais gostoso. E há um crescimento do grupo, né? Eu acho que agora esse desafio vai ser grande, né? Porque nós precisamos pensar que grupo é esse, para onde nós queremos ir com as nossas crianças, né? Para onde nós queremos ir com a nossa escola, porque somos os herdeiros, né? Essa herança aí é nossa, né? E tem o feedback do trabalho, das propostas que a gente coloca. E quanto que a gente vai ampliando o nosso olhar à medida que a gente vai discutindo e dialogando com o colega, né? Eu vou dar amostras disso mais tarde. E sem contar na cooperação, né? Eu só estou podendo falar aqui com vocês porque teve a Digenaine, desculpe se eu pronunciei errado, aqui me ajudando, calma, vai dar certo, porque ela e a Janaína que sabem o quão nervosa eu estava de ficar aqui conversando com vocês, né? E aquilo que eu não sei, o meu colega vai me ajudar a terminar, né? Uma coisa que eu não havia pensado anteriormente, o colega vem e faz,
né? Ele vem e traz uma novidade, isso é crescimento para o grupo, né? Não é o meu trabalho, porque quando eu faço o meu trabalho, corro o risco de errar, e se eu errar, aí vai ser o meu erro, a minha responsabilidade. Tá vendo como muda o foco quando estamos juntas? Né? Na semana passada, na minha escola, proporcionamos para as crianças um momento coletivo e teve uma falha lá. Aí a professora que fez, ficou, desculpa. Aí todo mundo, não, isso acontece, somos nós, é nosso trabalho. Né? E é muito melhor a gente fazer parte de um coletivo. E essa diversidade de opiniões, porque uma das coisas que a gente mais escuta é cada um agarrado na sua verdade, né? E aí eu já recomendo para vocês a leitura do livro O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Né? É um livro fantástico que todos nós deveríamos ler, né? É uma oportunidade ótima da gente refletir sobre a importância do diálogo. Nunca fez tanta falta a gente saber dialogar. Fala-se muito, mas dialoga-se muito pouco. Pode passar para mim, por favor? Mas eu sei que o que vocês estão querendo saber é como alfabetizar em tempos de pandemia. Para com essa falação, vamos falar de alfabetização. Eu gostaria muito de ter essa resposta, mas espera aí mais um pouquinho. Passa para mim, por favor. Vamos aí com algumas questões. Enquanto vocês leem essas questões, eu vou tomar um pouquinho de água. Pessoal, essas questões fazem sentido para vocês? Tem relação? É uma pena a gente não poder conversar, né? Que eu estou esperando que vocês falem, é assim, Ana Cristina. Tem relação com as práticas que nós desenvolvemos? São questões atuais? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam falando, são sim, né? Como que a gente vê as crianças de hoje? Né? Em que mundo que elas vivem? Como que elas se relacionam com a escrita? Nós precisamos repensar isso. Só que essas questões estão postas no livro, deixa eu até olhar o nome aqui, porque agora me fugiu. A Criança na Fase Inicial da Escrita, da Ana Luísa Smoker, há quase 30 anos. Assusta, né, quando a gente fala isso? Quase 30 anos. E essas questões ainda continuam atuais. Né? Quando eu estava comentando com vocês que eu estou revisitando, né, alguns livros, alguns trabalhos e essa minha trajetória na carreira docente, é porque eu me dei conta disso, que a gente demora, é um processo melhorar, né, as atividades, é um processo que às vezes a gente não consegue abarcar tudo, e nem sei se a gente vai chegar, né? Mas são questões que ainda são muito atuais. E por que eu tenho que pensar nisso se agora eu vou trabalhar remotamente? Porque agora que faz mais fundamental ainda a gente pensar que tipo de atividade que a gente vai propor para o nosso aluno para ele fazer lá na casa dele. Que tipo de atividade eu estou desenvolvendo com essas crianças que, por exemplo, vão ser impressas no papel. Né? Eu sei que a opção de vocês foi pelos cadernos pedagógicos. Então, é preciso pensar que atividade é essa. E quando eu falo isso, eu estou também pensando para mim. Né? São questões que eu me coloco também. Quando eu falo para vocês, a primeira que escuta sou eu. Os meus ouvidos estão mais próximos. Né? Então, o que eu fiquei pensando? O que eu poderia trazer que pode contribuir com esse trabalho que vocês vão realizar de forma remota? Que para mim ainda é um desafio. Né? Como eu comentei para vocês, o trabalho na minha escola foi pensado, né, para ser desenvolvido pelos grupos de WhatsApp. E aí, no meio do percurso, nós paramos para fazer uma avaliação. Por quê? O que nós notamos? Os grupos de WhatsApp, os pais começaram muito bem, participando animadamente, né, dando resposta, dando aquele retorno para a gente, e depois foi diminuindo essa participação.
E então era hora de parar e avaliar o que está acontecendo. Fizemos um questionário, né, pensado coletivamente, em grupo, nas reuniões pedagógicas semanais, né, porque a nossa carga horária é de 24 horas semanais agora, né? E então a gente tem esse tempo para pensar. Ninguém pode falar que não pode participar. E quanto que é rico esse momento, né? E a gente tem o nosso trabalho a ser realizado. Além das formações, além desse período de preparação do material, nós temos esse período da reunião pedagógica. Nós tínhamos muitas hipóteses por que os pais não estavam participando, né? Não estão participando porque não querem, não estão participando porque não veem como necessário, e a demora para poder participar, mas só os pais poderiam dizer. Então, as professoras se organizaram, ligaram para os seus alunos, né, cada um para a sua turma, e o que ficou evidenciado dessa discussão? Que os pais, né, pelo menos na minha sala, isso foi muito nítido, né, na minha turma, que aqueles pais que tinham já uma preocupação com esse período da alfabetização, que enxergavam a escola como um lugar de desenvolvimento do filho, como um lugar importante que esse desenvolvimento ocorresse, né? Esse pai, ele deu um jeito, né? Ele procurou um professor particular, ele procurou um parente próximo que poderia auxiliar aquela criança, ele procurou material na internet, né? Material no YouTube. Então, essas crianças, de alguma forma, estavam tendo acesso à leitura, à escrita, né? A práticas de leitura e de escrita que não dependiam da escola, né? Teve um pai que até separou lá na casa dele um espaço que ele fez como se fosse uma escolinha, né? Uma mesa baixinha, uma cadeira baixinha, porque a filha sentia muita necessidade, muita falta da interação com os colegas. E diante disso que nós recebemos como feedback dos pais, nós reformulamos o trabalho. Então, passamos a enviar também algumas atividades escritas que tinham relação com o nosso planejamento. Não era qualquer atividade escrita, porque uma atividade que pode estar num livrinho que o pai compra no supermercado, não é a atividade que a professora vai colocar para o seu aluno e vai ajudar ele a desenvolver, porque o pai pode comprar isso no mercado. Né, uma atividade lá daquela coleção, né, eu me lembro que quando eu trabalhava lá em Santos Dumont, eu até falei o nome da cidade, né, gente? Eu tinha desejo de ter as coleções e não podia, né, porque não tinha dinheiro para isso. E aí, quando eu comecei a ter o dinheiro para poder comprar as coleções, ai, que alegria, então agora vai ser a solução da minha vida, os alunos vão aprender. Não, coitado de mim, né? Era só uma ilusão. Então, a gente tem que pensar que tipo de atividade que nós vamos colocar para nosso aluno para que favoreça o desenvolvimento e habilidades de leitura, habilidades de escritas, que tipo de atividade que vai ampliar o conhecimento do nosso aluno. O que eu acho fantástico, a Smoker foi muito... Esse livro, gente, eu recomendo a leitura, embora seja um livro mais antigo, porque ele vai fazer uma crítica ao trabalho da Emília Ferreira, né, que ela vai dizer que era muito importante, sim, reconhecer o processo de alfabetização das crianças, aquelas etapas, mas o que faz para além disso? Né? Como é uma pesquisa que ela faz com algumas crianças, então, como que algumas crianças, mesmo tendo todas as possibilidades, também não se alfabetizavam? Né? E como que aquelas crianças que às vezes não tinham, ela viu o quanto que era importante o contato com o livro, né, o contato em ambientes e momentos de proporcionar esse contato com a leitura, com a escrita. Então, a gente tem que pensar com que criança a gente está lidando. Pode passar para mim, por favor? A criança ainda é vista de cima? Então, assim, o meu trabalho de professor é planejar aquelas atividades, colocá-las impressas no caderno pedagógico, entregar para ela esse mês e ela volta só no mês que vem para poder trazer e eu vou corrigir esse trabalho e ela pega outra apostila. Né? Qual é o sentido dessa correção para essa criança? Né? Em que momentos e que estratégias a gente pode pensar para ouvir essas crianças? Eu acho importante nós pensarmos em cada atividade que a gente vai desenvolver.
né? E aí agora, no final do ano, nós nos propomos, né, fizemos a avaliação do nosso trabalho e nos propomos a entrar nesse ritmo. Então, para mim, está sendo muito bom poder pensar quais são as possibilidades de a gente trabalhar com atividades impressas para a família. É claro que a família gosta, porque é o que é mais próximo do que ela reconhece como escola, né? Que eu tenho uma folha para preencher. Mas aí hoje de manhã, quando eu pensava nisso tudo, eu lembrei de um caso que eu vi, né? Eu acho que nada é por acaso, né? Eu fui visitar a minha tia numa zona rural e ela tinha um vizinho pequeno, o Igor, que o Igor agora deve estar lá com seus 30 anos. E aí os pais do Igor vieram, trouxeram ele, essa aqui é a Ana Cristina, ela é professora, ô Igor. Fala com ele, ô Ana Cristina, porque o Igor não quer ir para a escola, reclama, faz pirraça, ele não quer ir para a escola. Eu falei assim, mas Igor, por que você não quer ir para a escola? Porque a escola é muito chata. Aí eu olhei para ele, né? Olhei para aquele lugar onde ele vivia e pensei comigo, Aí falei com ele, Igor, você tem razão, a escola é muito chata. Para surpresa dos pais, porque eu imaginei que eles queriam que eu falasse, não, Igor, você precisa ir para a escola, que a escola é boa, é na escola que você vai aprender. Mas olha o contexto do Igor. O Igor vivia lá nessa zona rural, ele tinha um cavalo de estimação que todos os dias pela manhã batia na janela dele e eles corriam, né, sem sela pelo pasto afora. Tinha um açude que ele ia pescar. Ele acompanhava os trabalhadores na plantação. Ele vivia ali na comunidade, vai aqui na casa de um, vai ali na casa do outro. Que sentido tinha a escola para o Igor? Sentar lá 4 horas fazendo atividade na folha. Que sentido tinha isso? Então, não tinha como eu falar com ele outra coisa, né? Então, a criança ainda é essa que vem de cima, né? Que tipo de atividade a gente vai colocar para as crianças? Pode passar para mim, por favor? E aí eu pensei que mais de saber como que a gente alfabetiza no período de pandemia, a gente tem que pensar nas possibilidades de proporcionar experiências significativas com a linguagem escrita, né? O real, aquele contexto que a criança vive. Nós conhecemos o nosso aluno, né? Quando eu vou fazer um mimo lá para o meu aluno, eu estou pensando em que aluno é esse? Né, aquele mimo vai ter significado para a criança. Eu estou falando do mimo, gente, porque eu achei ótimo, né? E a gente vive, né? Claro, nós gostamos, nós nos afetamos, né, pelos nossos alunos. Queremos, claro, fazer uma coisa gostosa, agradável, né, para o nosso aluno, fazer um momento festivo de recepção, de carinho. E agora, cada vez mais, é tão importante o afeto. Então, eu acho que é possível, sim, através de um planejamento, né, um planejamento que vê essa criança, que pense nessas possibilidades, porque é claro que o nosso planejamento não vai atender 100%, né? Nós temos alunos que têm acesso à internet, temos alunos que têm acesso a livros, a bibliotecas, né? a outros tipos de leitura, e temos aquele aluno que não, que está em casa lá. Mas aí não vai fazer porque o aluno não pode, não vai fazer alguma coisa porque o coitadinho não tem, aí o coitadinho nunca vai ter. Né? Então, a gente precisa pensar em atividades, em estratégias que alcancem os alunos. Né? Alguns alunos aquela estratégia vai alcançar 100%, outros vai alcançar menos, mas a gente precisa ir diversificando. E é necessário, eu acho, cada vez mais estabelecer um vínculo com a criança e com a sua família. Né? Porque é só nesse vínculo que a gente consegue estabelecer uma relação que nós podemos dialogar com essa família, com essa criança, sem esquecer que somos os profissionais da educação, que somos nós, as professoras. Eu não posso mandar uma atividade para casa onde eu espero que o pai faça aquela interação com a criança. Nem todos os pais têm condições, né? Eu percebi isso de uma forma mais difícil para mim, né? Eu lembro que o pai me mandou um bilhete, eu pedindo para ele poder tomar conta, observar, acompanhar o dever da criança, e o pai que me escreveu o bilhete, eu percebi que era um pai cilado. A alfabetização é coisa muito séria, muito séria. Pode passar para mim, por favor? E aí, o PNAE, quando eu começo a falar, eu começo a rir, ele traz uma diretriz, né? A gente precisa utilizar o que a gente tem, os meios que a gente tem. E o PNAE traz uma diretriz:
forte, que funciona, né? A cada vez que eu comento, que eu falo, todo mundo sabe o impacto que foi esse Pacto Nacional pela Alfabetização, né, nas escolas, né, como que isso modificou. Eu tiro a experiência daqui, que eu, como formadora, participei desde o início, né, do PNAE, e é muito interessante que a gente fica vendo quanto que foi importante. Por quê? Era uma série de fatores, né, que eu acredito que fizeram o pacto ser um sucesso, né? Porque ele traz os direitos de aprendizagem. É direito da criança aprender. Nós não podemos deixar aquela criança quietinha lá no fundo da sala. Agora não tem nem sala, né, pessoal? É direito da criança e a gente precisa fazer isso acontecer. E a gente precisa fazer isso acontecer de uma forma séria, de uma forma honesta, de uma forma verdadeira. Né? Não dá mais para poder fingir que a escola pública eu vou lá só para passear. A gente tem um compromisso, né? E nós somos os herdeiros dessa escola. Não duvidem, porque serão esses os nossos médicos, os nossos advogados, os nossos policiais, né? Daqui a pouco eu vou estar. Eu estou lembrando aqui, comentando com vocês desses 21 anos, e eu fui me dando conta que eu já estou vou encontrar com esses profissionais por aí, não é mesmo? O pacto traz esses direitos muito bem explicados. Ele traz também os instrumentos para o acompanhamento do processo de alfabetização. Meu Deus do céu, agora. Deixa eu ir mais rápido. E ele traz um foco no planejamento, o trabalho com a literatura, né, o PNLD literário, que foi um investimento grande nos livros de boa qualidade chegando na escola. E aí eu só quero voltar lá nos instrumentos de acompanhamento do processo de alfabetização, porque não dá para a gente acreditar mais que a gente vem trabalhando com a criança e depois a criança dá um estalo em setembro, né? Que tem gente que ainda acredita nessa magia que acontece, né? Não sei o que acontece, chega em setembro a criança melhora. E os jogos, né, que foram para a escola. E esse material é muito rico e eu acredito que a gente, utilizando dele, nós poderemos fazer um trabalho muito bem feito. Pode passar para mim, por favor? Agora eu vou pedir para você poder passar um pouquinho mais rápido, porque são os direitos de aprendizagem, são vários quadros. Então aí, os direitos de aprendizagem em língua portuguesa, pode passar. Não vou me atrever a falar de todos, né? Esse aí do sistema de escrita alfabética é um dos mais importantes. Olha lá a responsabilidade do primeiro ano, né? Muitas atividades e possibilidades que nós temos para poder desenvolver. Pode passar, por favor. Leitura, pode passar. É só um gostinho. Oralidade, para quem não conhece o material, pode passar. Produção de texto, pode passar. E análise linguística, discursividade, textualidade e normatividade. Normalmente, as professoras alfabetizadoras ficam mais focadas lá no sistema de escrita alfabética e esquece do resto. Pode passar, por favor. Então, assim, tem tudo muito intercalado, né? Muito interligado. O pacto é aquela coisa que vem justinha, assim, né? Vem com material. Não dá para falar, eu não vou fazer porque eu não sei nem por onde que eu começo. Então, a gente precisa começar a pensar a alfabetização para além das palavras para ler o mundo, que é o que a criança está fazendo hoje, né? Então, essas experiências que nós temos, que nós adquirimos lá do ano passado, é repensar, ressignificar, se for o caso, ou então jogar aquilo fora e começar de novo, né? Que tipo de atividade a gente vai trazer para as crianças desse mundo atual? Pode passar, por favor. Gente, eu não tive noção do tempo. Então, aqui eu trago algumas práticas. Ai, que bom, né? Agora chegou as horas que as professoras alfabetizadoras gostam. O que a minha colega faz que eu posso fazer, que eu posso fazer melhor? Então, aqui, pessoal, eu trouxe práticas que eu realizo, mas que acredito que sejam boas e que poderiam contribuir, né? Não é um exemplo, então agora você faz assim que vai dar certo. Lembra, não tem receita, mas são possibilidades. O álbum da turminha é um trabalho que eu realizo há 15 anos. Mas você falou que se a gente está fazendo a mesma coisa, não está certo. Não está certo se a gente está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. O álbum da turminha é a possibilidade que eu encontrei de conhecer a turma e de aproximar, fazer esse vínculo com as crianças no início. Em que ele consiste? Na foto da criança, vem uma mini biografia, e quando tá, aí eu já fiz de vários jeitos, várias capas, eu coloquei até uma outra foto aqui para vocês verem.
quando o álbum fica pronto, esse álbum vai para casa. E em casa o pai manda um recado, cada criança fica com ele 2 dias, um recado para a criança e isso volta. É uma possibilidade de trabalho que é possível fazer agora, nesse momento distante, que vai ser muito interessante para as crianças. Delas terem um álbum para elas conhecerem que o filho de um é muito parecido e tem os mesmos interesses que o filho do outro. É uma possibilidade da criança pensar na sua própria história. É uma biografia. Olha só, a gente insere na criança aqueles conhecimentos. Eu não preciso falar com ele, olha, eu vou fazer uma biografia sua. Não, é a possibilidade da criança se narrar, né? Então é importante que a gente recebe vários retornos muito interessantes, né? E é claro que tem pai que não escreve para o filho. E tem, às vezes, a criança que leva para casa. Eu lembro que a primeira edição que eu fiz do álbum da turminha, a criança levou para casa e ficou com ele sumido 15 dias. E 15 dias ela não apareceu na escola. Quando ela apareceu, gente, o álbum tava aquele álbum aliado, assim, né? Todo movido. Por quê? Acho que ela gostou tanto do álbum, e a família também, que eles ficaram ali passando. Aí tem criança que fala, Ana Cristina, eu não trouxe porque minha avó quer ver. Eu não trouxe porque meu pai vai me buscar no final de semana, e aí só no final de semana que eu vou levar, no caso de pais separados. Pode passar, por favor. Aí, olha só, no cantinho aí da foto, tem o álbum da turminha também. Outra edição, outra capa. Vocês viram como eu evoluí? Porque antes eu fazia a capa, né? Agora as crianças que fazem. E aí tem um trabalho com as fotos das crianças, né? Era um trabalho muito legal com livro de literatura. As crianças estavam mascaradas. E o objetivo era uma mostra cultural, era as crianças descobrirem quem era quem naquela foto ali com a máscara, né? E podia consultar ali o álbum da turminha. Vocês vão ver que não são coisas, não estou aqui reinventando a roupa, tá? São práticas que todo mundo da alfabetização faz. Inclusive, olha lá, a chamadinha, né? Ali tem umas palavras, mas eu não vou falar desse trabalho hoje, não. Vamos passar, por favor? Trabalho com o alfabeto móvel, tão importante, tão necessário. É possível mandar, além do caderno de atividades, pensar num material que a criança possa ter em casa para ela poder fazer suas construções, né? Poder ser coletivo? Pode ser mandado uma figura ou não. Nesse caso aí, gatinho, vocês estão vendo, escrito do lado errado? Muitos falam assim, Lara, escreveu espelhado, não é assim? Né? E aí, isso que a gente perde, né? Quando a gente não tem essa interação próxima com a criança. Escreveu espelhado, eu perguntei, por que você escreveu assim? Porque do outro lado não ia ter espaço, né? Então não era espelhado. Ela sabia qual era a ordem certa, mas escolheu escrever assim. Pode passar, por favor? E acho que o trabalho não faz sentido se não for aliado à literatura, né? Tão importante e tão necessário. Aí eu trouxe alguns livros que eu acho que são propícios para a gente trabalhar com as crianças, né? Então eu tive... Aí nessa foto tem esses livros que são muito interessantes. Só um minutinho até tem na escola, nas caixas, né? Tem o livro do Todd Parker, é fantástico, muito colorido e nomeia pra gente os nossos sentimentos, né? O que eu sinto quando alguém morre? Eu sinto raiva, eu sinto revolta, eu sinto tristeza, solidão, né? Esse do cantinho aqui tá tão pequeno para mim que eu não tô enxergando o nome. É fantástico, porque a menina ganha do avô um caroço de pêssego e ela passa a guardar aquele caroço de pêssego como um tesouro. Olha que possibilidade da gente trabalhar com uma caixinha de tesouro com as crianças, né? Quais são os tesouros que elas podem guardar nesse período? É uma coisa possível de fazer, não é, pessoal? Só não coloquei aí porque eu não tenho o Casaco de Pupa, que é um livro também muito bom para a gente poder trabalhar com as crianças. Pode passar, por favor? Aí tem uma diversidade de livros que falam sobre sentimento. Aí eu vou escolher, engraçado, quando eu fiz ficou maior os livros, né? Tem livro aí da coleção Itaú, esse é a Visita, que foi da edição do ano passado, é um livro que fala a nossa história, que eu estava comentando com vocês, que o professor alfabetizador tem que ter aquele brilho no olho, né? Porque se a gente vai falando assim, ai, crianças, bom dia, nós vamos hoje aprender... a criança já cansou, agora que a gente vive esse mundo, né, da tela, é tudo rápido, é tudo constante, mutável o tempo todo. A criança tem pressa de aprender. Né? Esse livro, A Visita, fala disso, da gente se deixar afetar pelas crianças. Aí tem alguns outros livros, né, que falam sobre sentimentos, que a gente precisa aprender a nomear.
né? Às vezes eu estou cansado, sim. Às vezes eu estou entediado, sim. Às vezes eu estou desanimado, mas a gente precisa dar os nomes do que a gente sente, né? Eu estou com raiva, eu estou revoltada, eu estou alegre, eu estou emocionada, eu estou animada, né? Então, desses livros aí tem nas caixas. Agora eu queria só destacar esse do cantinho, que nem para mim eu estou conseguindo ler o nome, que é A Vida Não Me Assusta. Gente, que livro é esse? Que bom que eu fui na livraria no sábado e consegui pegar esse livro para mostrar para vocês. Que ele vem com imagens de um artista, o Basquiat, e é um poema da Maya Angelou, né? Vocês conhecem ela daquele poema, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. E a professora alfabetizadora é essa, que apesar de todas as diversidades, apesar de todas as dificuldades, ela se levanta e ela vai ao trabalho. Ela quer o melhor para o seu aluno. Pode passar, por favor? E desculpa, pode voltar um minuto? Que eu queria destacar também esse livro da Arca de Ninguém, que é uma possibilidade. Esse livro é antigo, velho, é uma possibilidade, e as crianças sempre gostam de trabalhar com as crianças, né? Porque aí agora você pode passar lá para outra tela. Essa aí é uma reescrita, enquanto eu vou falando, vocês vão ler, vendo a riqueza que é a gente trabalhar com um livro de literatura. É a versão final, tá, pessoal? Esse livro, ele é feito de massinha, então é uma possibilidade de trabalhar isso com as crianças. Então dá para selecionar os personagens, fazer umas cartelas, fazer um jogo do bingo, né, com as crianças na escola. Aí aquela criança que já está dominando, né, o jogo do bingo com uma cartela, a gente propõe fazer o jogo do bingo com 2 cartelas. Estou pensando assim, possibilidades de a gente trabalhar em casa, né? Então, essa reescrita só é possível porque a criança vivenciou esse livro. Pode passar, por favor? Eu acho também importante a gente falar de livros que tratam de esperança, né, de alegria. Esse O Abraço é um livro novo, eu não conhecia. E é um livro fantástico, porque ele não vai falar que é pandemia, ele fala, depois, quando a tempestade passou, e aí vai contar o que o menino vai fazer. E é lindas as ilustrações, proporciona para a gente esse sentimento. Eu comecei a pensar, gente, quando essa pandemia passar, eu vou aceitar convite até para ir na esquina catar coquinho, né? Quando essa pandemia passar, quantas coisas que nós vamos fazer, embora eu esteja aproveitando o meu tempo. Mas outra possibilidade de trabalho também é esse aí, ó, o abraço do ouriço, que como que o ouriço não pode abraçar, né? Porque espeta, né? E então ele pensa que jeito que ele pode viver o abraço de outras formas, né? E é interessante quando a equipe pedagógica propõe o trabalho como Eu Fico Assim Sem Você, né? Eu fiquei pensando, porque a gente está assim, é longe, então o que é possível agora, né? Nessa realidade que a gente vive, o que é possível a gente fazer? Para aqueles que querem voar, é um trabalho também que dá fantástico. Eu trabalhei ele muito com as crianças do laboratório de aprendizagem, porque a gente às vezes não está lá 100%, né, pessoal? Não é todo dia que a gente está 100%, não. E as crianças que têm mais dificuldade de aprendizagem, que não conseguem, às vezes elas acham que elas não conseguem nada, né? Às vezes tem professores que comentam assim, mas fulano não sabe nada. Será que ele não sabe nada mesmo? É uma pergunta que a gente tem que se colocar, porque todo mundo sabe alguma coisa. O que a gente tem que se perguntar, eu acho que a pergunta correta é, o que essa criança sabe? Né? De que forma que eu posso fazer para essa criança descobrir o que essa criança sabe? A Grande Fábrica de Palavras também é um livro que estava na caixa, que é perfeito. Pode passar, por favor? E aí trabalhar com livros que sejam do interesse do universo infantil, né? Um Amor de Família é um livro ótimo, é antigo também. O meu priminho me deu um soco. Quem é que não vivenciou nesse período de pandemia uma treta na família, né? Como a gente fala. João, que não queria ser dragão, é um livro ótimo, porque o João ele não queria ser dragão de jeito nenhum, porque todo mundo tinha medo de dragão. E ele queria ser coelho, porque o coelho é tão fofinho, tão bonitinho. E aí ele tenta ser coelho, põe uns algodões assim no rosto, né? Põe um pompom, enrola o rabo, põe um pompom e começa a sair pulando. Só que ele descobriu que ser coelho era muito cansativo, né? Porque a gente vai vivendo essas máscaras, né?
porque eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar produtiva. Não, a gente precisa se aceitar como nós somos e como nós estamos, né? Uma Zebra Fora de Padrão, também é um livro antigo que tinha na caixa. Eu acho muito bom para a gente poder trabalhar com lista de palavras, que eu nunca vi ninguém ter uma lista de palavras mais interessantes do que a Zebra Fora de Padrão. Tudo em Luísa criou Metro é um livro fantástico para a gente poder pensar que essas crianças estão crescendo e para elas também irem se identificando. Elas não estão crescendo apenas na altura, elas estão crescendo também no conhecimento que elas estão partilhando em casa, né? E como que a gente chega. Eu coloquei o Indês aí, que era uma sugestão para as professoras, né? Quem não leu o Indês precisa de ler, que o Bartolomeu Campo de Queiroz vai contar nesse livro qual foi aquele processo de alfabetização deles, e não se engane. Ele foi para a escola, era esse menino da zona rural, e quando ele foi para a escola, ele fingia que não sabia para a professora, porque, coitada, a professora estava lá para ensinar, né? E é de uma delicadeza, de uma suavidade, que nós precisamos ter uma leveza. Eu sei que o momento está difícil, está complicado, mas a gente precisa de ter essa leveza. Pode passar para mim, por favor? E aí mais livros que falam, né, de crianças, de possibilidades de trabalho, né? A criança agora está vivendo esse momento que vai perder os dentes, né? Isso é um trauma. O grande problema para ela talvez não seja a Covid-19, talvez seja perder o meu dente, né? Ai, meu Deus, eu estou perdendo alguma coisa. O que acontece? Esse livro é muito bom. Ali, ó, meu pequeno Larousse, a gente nem usa mais, né? As enciclopédias, né? O dicionário a gente usa pouco, a gente vai mais lá no Google, né? Usar o dicionário do Google. A gente não tem esse costume de consultar, mas eu acho que deve ter muitas coisas interessantes acontecendo com essas crianças que elas vão trazer, né, para vocês a partir desse trabalho que vocês vão realizar aí com o caderno pedagógico. A Mala Maluca da Vovó Zenilda é um livro também muito bom para a gente poder trabalhar o processo de alfabetização. Eu vou trazer aqui algumas atividades que vocês viram. Agora, Um Porco Veio Morar Aqui, gente, é fantástico, porque nesse período, quem é que não sabe da rotina do seu vizinho? Não sei, né? Alguma pessoa bem assim, concentrada, bem ligada, porque a gente fica pensando, um porco veio morar aqui, o que vai acontecer, né? É um livro que trata dessas relações, aí eu pensei nessa vizinhança. Pode passar, por favor? Aí, esse livro foi o que eu comecei a trabalhar em 2020, então eu quero mostrar um pouco do que é, na prática, esse trabalho que eu estou falando, né? Que dá para a gente reconhecer aqueles direitos lá de aprendizagem que estavam no quadro, aqui, né? Como que a gente faz isso funcionar? Passa, por favor. E aí eu trouxe ali, ó, a Mala Maluca, né? Isso que está em retângulo, são o que eu trouxe impressos para criança. E aí eu fui trabalhando com elas o que elas lembravam, né? Que esse trabalho de memória é tão importante, né? De a gente recordar o que a gente vivenciou, o que era. E aí vocês vão perceber que eu não sei desenhar, né? Então, por isso que eu dou muita ênfase ao desenho na prática com as crianças. Pode passar, por favor. Esse livro foi o ganhador do Prêmio Jabuti, né? O Otávio Júnior. Muito boa esse livro. E a gente vai conhecendo e mostrando. E o Otávio Júnior, ele é morador lá da favela do Complexo, de uma favela lá do Complexo do Alemão. E ele fez uma biblioteca lá. Então, acho que é importante a gente trazer esse conhecimento para as crianças, né? Aqui, pode passar, por favor. Eu trabalho muito com os livros de autores de Juiz de Fora. Acredito que aí em Paraíba do Sul também tem. Porque isso amplia o repertório da criança e faz ela valorizar. Nós estamos criando também público para estar aí comprando, consumindo, né, os produtos que tem, os livros, as pinturas, as músicas, né, é importante a gente estar mostrando isso. E quando você lê um livro, você fala, olha, esse autor é aqui da nossa cidade, faz diferença para o aluno. Pode passar, por favor. E aí, quando eu trabalho com a literatura, né, aí era uma história dos Três Porquinhos, que eu não vou mostrar para vocês um fragmento do que aconteceu, né? A lista, como que chega na casa do lobo. E esses desenhos que estão aí não são os desenhos de como que chega na casa dos porquinhos, né? Desculpa. Não são os desenhos relacionados a como que chega na casa dos Três Porquinhos. Era associar a literatura com a vida das crianças, né? Então, qual o percurso que eu faço da minha casa até na escola? Então, eu acho que isso faz sentido. Pode passar, por favor?
Esse trabalho que eu vou mostrar agora, sobre o brincar, foi uma proposta da escola, né? Numa reunião lá que a gente fizesse. Então, vou mostrar um fragmento do que foi feito. Isso. Essa era a versão final. Aí, pode passar mais um, por favor? Que aí está mais pertinho, eu recortei, tá, pessoal? Essa foi a versão final que foi apresentada lá na Mostra Cultural, que era sobre a família. Porque antes eu tinha trabalhado com eles, logo no início, aquela poesia da Sônia Junqueira, que todo mundo trabalha, né? Infâncias, e aí as crianças tinham falado do que elas gostavam de brincar, né? E aí eu retomei com esse trabalho, porque isso aí já foi mais no segundo semestre, né? E eu retomei com esse trabalho, perguntando aos pais, associando aos pais o que eles achavam que era brincar, e eles fizeram o desenho e colocou. Pode passar mais um, por favor. Perguntei para as crianças, porque eu trabalho muito com isso, com a escrita da criança. Aí perguntei o que era o brinquedo, o que eles gostavam de brincar. Aí nós fomos construindo isso, quais os lugares de brincar. Olha só, não estou trabalhando apenas a alfabetização, também estou trabalhando com as questões matemáticas. Não precisei falar com o aluno, olha, isso aqui é um gráfico que a gente vai fazer para poder contar, a gente vai eleger. Não, estava escrito ali. Até chegar à conclusão que a gente não brincava só com brinquedo, também tinha outras coisas que a gente brincava. Pode passar, por favor. E as crianças foram interagindo com aquilo. Aí teve a oportunidade de mostrar. Eu pedi à diretora, né, que sabia muito mais de Portinari do que eu, sabe muito mais de Portinari do que eu, e ela mostrou e contou a história. Aí ali do lado, eu estou trabalhando com a pintura, era uma turma que gostava de pintar, então não colocava ali as pinturas para a criança pintar igual. Eu colocava as pinturas e falava, olha só essas pinturas do Cândido Portinari, o que vocês veem? E para minha surpresa, pode passar, começou a aparecer nas pinturas das crianças o fundo, que era algo que elas não faziam, eu reparei nisso. E aí era uma meia folha de ofício, tá? Não estou falando de nenhum material super caro. Então, qual que foi o meu trabalho ali? Eu trouxe na figura ao lado, a gente pode ver a foto do Portinari, as crianças pintaram, pode passar mais um. E aí eu colava na folha de ofício comum e colocava. Viu como faz diferença do que ser aquele envelope que a gente vai colocando, acrescentando as atividades, depois o envelope fica pesado e cai? É claro, já trabalhei, estou falando isso porque eu já trabalhei com aquele envelopinho pendurado na parede. E aí a parede da sala passa a ser um lugar de exposição. Ana Cristina, você está falando de parede de sala, agora a gente não tem sala, nosso trabalho é remoto. Então, qual que é a possibilidade, estou aqui pensando, de, na hora que eu mandar esse caderno pedagógico para casa, de eu receber algum desenho, alguma produção da criança que eu vá expor na escola. Porque aí no dia que o pai vai lá, porque o pai vai lá buscar o kit alimentação, ele vai ver o desenho do seu filho e vai se sentir valorizado. Ou a criança vai junto, né? Que tem muito disso também, e se sente valorizado. Pode passar, por favor. E aí essa biografia aí do Portinari, gente, embora eu tive que cortar o finalzinho, é uma produção coletiva das crianças. Vocês veem que é um texto super elaborado, mas porque elas vivenciaram, foi a última coisa que nós fizemos. E não foi um texto de um escrito de um dia só, né? Foi um texto que nós fomos construindo. Não sei, agora não posso falar os dias porque eu não sei, mas assim, tem esse processo da reescrita. Nossa, eu ia pedir para passar o último. Pode passar, por favor? E aí eu juntei todo esse material sobre o brincar e coloquei aí. Olha só, essa capa não fui eu que fiquei lá, porque eu lembro, né, me recordo de quando eu tinha, lá no início da minha profissão, que eu ficava o domingo inteiro fazendo capinha, bonitinha, né, tinha que ser retinha, porque a supervisora não gostava das coisas tortas. Era o trabalho que estava lá no quadro que eu coloquei como capa, né? Só eles escolheram a cor, eu colocaram um nome, a gente escreveu brincar, eram letras soltas assim, eles recortaram e colaram. Então você vai aproveitando das habilidades que a criança tem e fica muito mais bonito. Pode passar, por favor. Aí qual que é a possibilidade de a gente trabalhar com arte? Essa pintura aí todo mundo conhece, porque não tem um curso de formação de professor que a gente não trabalha com essas pinturas. Pode passar. E aí eu trouxe o Ricardo Ferrari, que talvez alguém não conheça, né? Mas aí amplio também o nosso repertório, né? Para poder trabalhar com as crianças.
Qual a possibilidade de a gente trabalhar? Ana Cristina, mas como é que vai imprimir colorido? Impressão colorida é caro, como é que vai mandar para a criança? Talvez não dê para mandar, mas a gente pode utilizar dos meios que nós temos, né? Toda escola, toda não, né? Quase todas as escolas têm o Facebook, tem o YouTube, tem o Instagram, então a gente pode usar dessas redes. Todo mundo vai acessar? Não. Toda escola tem? Não. O que eu acho até que é uma possibilidade da gente trabalhar e estar mais próximo, porque as pessoas utilizam muito, por exemplo, o Facebook, né? Estou trazendo a minha experiência da escola. Pode passar, por favor? Outra possibilidade é a gente trabalhar com diferentes gêneros textuais, né? Aí eu trouxe aí um fantoche. Gente, esse fantoche é feito com meia. Então eu pensei assim, qual a possibilidade de eu mandar nesse caderno instrucional um texto ensinando como que faz fantoche? Porque não tem ninguém que não tenha uma meia em casa, né? E se não tiver, tem um vizinho que tem, né? Não vamos generalizar. Então, sugeri que as crianças... tem que ser esse material? Não precisa ser bom. Você pode construir um fantoche usando o que você tem em casa. Vai sair cada coisa, e eles poderiam mandar isso lá pelo Facebook da escola, eles poderiam montar umas fotos, né, fazer um vídeo com esse material. Pode passar, por favor? Esse aí é um cardápio que as crianças estavam brincando, né? Isso aí já é, eu acho que a terceira versão do cardápio, que surgiu de uma brincadeira deles, né? Essa turma, eu achava muito interessante que eles tinham um desejo, né, de brincar e brincavam muito na escola. Então, a professora alfabetizadora é aquela que está atenta para escutar o que a criança está fazendo. No momento de brincadeira livre, eles começaram a brincar de restaurante. Então, um sentou, o outro tinha que servir. E aí, eu falei assim, mas como é que é isso? Quando eu vou no restaurante, eu escolho o que eu como. Eu olho no cardápio. Aí, trouxe um papelzinho, meia folha que tinha lá, trouxe o cardápio para as crianças. Eu trouxe essa folha para as crianças, aí 2 meninas se interessaram, não foi a turma toda no início, né? 2 alunas se interessaram, começaram a escrever o cardápio, e ali torcendo, eram 2 alunas, uma silábica e uma alfabética. Elas começaram a escrever e ficaram ali planejando, e toda hora da brincadeira, naquela semana inteira, elas ficavam ali planejando. Aí eu tirei essa foto e guardei. E a partir dessas conversas com as crianças, elas colocaram esses preços. Eu achei o preço muito absurdo. Pode passar o próximo, por favor? E aí eu mandei esse dever de casa, porque o que a gente manda para casa tem que estar relacionado com aquilo que a gente está trabalhando. Então, quando pensa o caderno pedagógico, como você vai pensar essas atividades para mandar para casa que sejam significativas para as crianças? Aí tinha todo sentido. Eu não assistia, né, e não assisto MasterChef, mas as crianças estavam inteiradas do que acontecia lá. E aí eles me mandaram, vieram com os preços um pouco mais adequados, eles não tinham noção do dinheiro, né? Então, eu trabalhei, levei o dinheirinho, né, de papel, conversei com eles, mostrei os símbolos, mas aí era o cardápio deles, então tá com um número só. E eles continuaram brincando e tal. Eu falei assim, gente, mas esses preços continuam muito caros. Aí a Ana Luísa falou comigo assim, não, Ana Cristina, porque aqui no nosso restaurante só vai vir gente rica. Pode passar, por favor. A lógica infantil, né, isso que diverte. Qual a possibilidade, então, da gente pedir para as crianças brincar? Isso aí foi uma proposta lá da minha escola, de montar aí um cantinho, porque tá um calor, né, gente? Aí em Paraíba do Sul, imagina que deve estar mais. Menos de 1,5 metro. Então eu quis mostrar para as crianças as possibilidades de a gente brincar com isso, né? Mexer com o imaginário. Eu vou passar um dia na praia, o que eu vou fazer? O que eu vou levar? Aí eu brinquei com elas, eu vou levar o que é mais importante. Não precisei nomear o que eu iria levar, elas tinham a foto para observar, porque às vezes a gente corre o risco de mostrar para a criança aquilo que está tudo bem dissecadinho, aí a criança não vai ter trabalho de pensar, não vai ter o trabalho de fazer, né? Então, que tipo de atividade que eu vou colocar? Eu vou bater nessa tecla, porque eu penso para vocês e penso para mim. Que tipo de atividade eu coloco que vai desenvolver? Então, a possibilidade do primeiro ano. Cada criança montou seu cantinho, né? Cada criança fez uma lista do que tinha no seu cantinho. É possível fazer um relato, né, com a mãe como escriba inicialmente, de um texto e mandar, né, voltar esse texto para a escola, como que foi realizar aquele cantinho com a criança, que provavelmente vai ser significativo.
Eu recebi até uma foto de uma criança comendo um abacaxi geladinho, outra fez vídeo, né? Ali nessa fotinho tinha um protetor solar de uma determinada marca, né? O outro foi lá e lembrou que tinha que ter. Não preciso falar. Olha, a gente precisa, quando vai lidar com o sol, de colocar. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe, né, para vocês verem um exemplo de reescrito, né? Que a gente faz a revisão. Então é ali na hora com a criança, né? Não é algo que é preparado anteriormente. Não sou eu falando, é ela escrevendo e eu falando. Pode passar. E aí já é o resultado final do jogo, né? Da Joaninha, eles levando para casa. Desculpa, eu não tenho foto das cartelas, né? Ficou na escola. Pode passar, por favor. O que eu ponho na minha porta da sala se eu não posso pôr, então, o trabalho que eu fiz? Eu ponho o que a criança faz. Aí a criança desenhou um pedacinho de folha de ofício, colocou o nome e o que eu fiz? Coloquei ali. E nessa atividade eu avaliei a criança. Pode passar, por favor. É a mesma proposta, para a mesma turma. Ficou feio? Tira aquilo e põe outro. A criança faz novo. Jogo fora? Não, guardo, porque eu vou montando ao longo do período do ano, eu vou montando com as crianças o scrapbook. Pode passar? Aí uma outra produção de texto, né? Pode passar. Acho que estou terminando, viu, pessoal? Aí uma escrita que eu faço, que também acho importante esse movimento, né? Quando a gente for pensar a recorreção dos trabalhos, pensar em que momento você pode também estar escrevendo aquele bilhetinho carinhoso para a criança, né? Mandar, não fiz isso ainda na minha escola, a gente não fez, mas eu conheço escolas que fizeram uma carta para as crianças, escrita à mão mesmo, né? Pode até ser o mesmo texto, mas cada professor escreve seu texto, escreve a sua carta, manda para as crianças. Como que é gostoso a gente receber um carinho pelo correio. Pode passar? Aí um outro exemplo de escrita, era um cartão, pode passar. Foi feito na primeira semana, então era a família ia na escola, era uma produção simples, mas aí eu avaliei se a criança sabia escrever o próprio nome, sabia copiar do quadro, né? Porque é tão importante esse movimento, né, da escrita, sabia grafar as letras corretas. Eu não precisei parar um momento para fazer, agora nós vamos fazer isso, né? Agora vocês escrevam o alfabeto. É diferente o trabalho. Pode passar? E aí, quando a família vai na escola, a gente precisa aproveitar e fazer desse movimento um momento significativo. Né? Essa turma que eu tive nesse ano, era uma turma que começou a chegar uma conversa lá na sala que os pais não estavam gostando da roupa suja de tinta. Então, na reunião de pais, eu fiz os pais, convidei, né, os pais pintarem, para eles sentirem como é que é. E essa mãe não queria largar o pincel. Nunca mais ouvi ninguém falar de tinta. Pode passar. E aí aproveitar e valorizar o trabalho que a criança faz. Então, se a criança vai lá, se a família vai na escola receber o kit, no outro mês, vocês podem pensar, né, planejar, o que é? Vai levar só o kit? Não dá para levar um recadinho, não dá para levar um mimo, né? Pode passar, por favor? Ufa! É real? É possível? É necessário? Pensar em alfabetização, sim. Porque isso dá uma alegria danada. Quando essa foto foi tirada num dia 22 de dezembro desse ano, lá, né, não me lembro qual. E a aluna fez esse desenho que era eu no jardim, porque ela sabia que ninguém ia na escola naquele dia. Ela falou assim, eu sabia que ninguém vinha, então eu queria vir para ficar com a minha professora. Gente, desculpa a correria, né? Eu já estou no meu limite do tempo, né? Desculpa. Aí, assim, eu gostaria de encerrar essa conversa com vocês, dizendo que é possível, sim, temos práticas boas para poder fazer. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir pensar em possibilidades de trabalhar com esses alunos, né, através do caderno remoto e outras mais, né, significativas. E é importantíssimo que a gente pense nas formas de registrar esse trabalho que a gente realiza, tá? Acho isso fundamental. Muito obrigada, Dona Cristina. Eu não sei se você deu uma olhadinha no que eu passei para você, que tem uma professora perguntando a respeito da letra cursiva, ela tem um aluno que lê a letra cursiva fluentemente, mas ele não consegue escrever. Pois é, a letra cursiva, né, gente? Todo mundo tem um desejo, né? Até as crianças, né? Professora, me ensina, porque eu não sei, né? A letra cursiva, gente, eu não acredito que seja fundamental, né, que a criança tenha que escrever. Isso é uma parte motora, né? Hoje em dia eu fico me perguntando qual o sentido dessa escrita cursiva, né? Quantos de nós escrevemos cursiva?
Eu me pergunto, às vezes eu escrevo só quando eu assino o meu nome, né? E nesse mundo tão tecnológico, o que será necessário para a gente poder nos libertarmos, né, dessas práticas que nós temos, né, dessa coordenação motora, que eu acho que isso foi muito forte na educação, né? Então, assim, a criança precisa escrever, a criança precisa fazer o pontilhado, e essa criança está viva aí, né, brincando no celular, fazendo esses joguinhos que precisam de tanta destreza, né, manual. Vocês me desculpem, eu não consegui acompanhar o chat. Não, mas eu passei para você aqui no chat particular, mas tá tranquilo. Não, eu também não consegui acompanhar, desculpa. Mas fica difícil mesmo, você está falando, mas tá tranquilo. Olha, muito obrigada, gostaria de agradecer a sua contribuição. Eu acredito que todas nós, professoras, vamos ter um novo olhar sobre essa prática, porque você não trouxe uma receita pronta, você falou muito sobre possibilidades. E quando a gente pensa nessa possibilidade, é uma provocação onde que cada professor vai analisar o que ele tem para poder contribuir com esse momento tão difícil que é a alfabetização em tempo remoto. E eu tenho certeza que os professores têm muita contribuição, porque eles têm uma vasta experiência. E eu acho que, como o Eldo fala, vai ser lindo, já está sendo lindo. Muito obrigada, né, Cristina? Eu tenho certeza que foi uma tarde muito proveitosa. Com certeza, gente. A gente trabalha muito, né? E vamos aí que 2021 nos aguarda. Verdade. Obrigada.